Oi, meninos do oitavo ano. Que bom, né? A gente tá de volta aqui, se encontrando de novo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, retomando esse livro, Quero Meu Cabelo Assim. Vocês sabem como ele é bacana, né? Observe bem a personagem. O que eu posso dizer sobre ela? Esse primeiro personagem aí, que é um garoto, né? Que é um garoto muito interessante, né? Que tem os cabelos encaracolados, que tem um formato de parece uma adolescente, né? Uma criança quase adolescente. E aí, como é que eu vou saber mais sobre ele? Olhando a história. Quando eu digo que ele sempre, né, ele ficava olhando no espelho, é porque ele olhava e via, né, alguma coisa sobre ele, né, assim. E ele coloca aqui que tem um outro irmão gêmeo, né? Lucas tinha um irmão gêmeo. O nome desse seu irmão gêmeo, né, era João, e a mãe dele era Beca, o avô, o pai, a mãe, é, o, o avô, que era pai de sua mãe, sempre vinha visitar. Né? Isso aí eu já vou sabendo aí quais são as pessoas que fazem parte da história, quando eu olho esse trechinho aí. E quando eu olho esse trechinho e vejo quais são as pessoas que fazem parte da história, eu vou chamar essas pessoas de personagens. E vamos verificar se elas são personagens assim que vão dar um tom positivo ao texto ou se não vai dar um tom positivo ao texto, conforme a gente vai lendo a história, tá bom? É isso. Aí aqui eu tenho, veja bem, ó, falando sobre a família de Lucas, né, que eles moravam num lugar, depois vai para outro. E aí a gente vai vendo onde é que eles moram, qual o lugar que eles estão, o que é que eles estão fazendo. Quer dizer, quando eu sei o lugar onde eles estão, por exemplo, olha, eles eram de Redenção, certo? E depois de muito tempo, né, que eles moravam lá, o avô gostava muito do mar, mudou-se para onde? Para Canoa Quebrada, né? Ou seja, eles gostavam de ir à praia. Por que, que eles iam à praia? Tem um motivo, né? E qual é o nome dessa praia? Canoa Quebrada. Canoa Quebrada é um lugar? É um ambiente. Então, Canoa Quebrada é o ambiente geral aonde eles estão. Bom, mas será se ele viver em que canto mesmo de lá, né? Então, ele gostava de ficar se olhando no espelho, Lucas, né? E ficava observando o reflexo dele lá, né? Assim, o que acontece? Nós temos aqui um povo que gosta de fazer coisas para a cultura, dar valor à tradição, dar valor à construção, de dar para o mundo um pouquinho do que eles têm, né? Então, como é que eles fazem isso? Através da cultura deles. Qual a cultura deles? Fazer garrafinhas, né, de areia colorida que eles vendem na praia. Né? Isso é uma tradição, além dessa tradição, é um costume, além de ser um costume, é uma maneira de expandir para longe daqui, de onde você está, um pouco do que você convive, do que você tem. Né? Bom, seu irmão João sempre ria dele porque ele achava que era bobagem, né? Que o cabelo dele era bonito, como qualquer outro cabelo. Por que, que ele disse isso aí? Porque o João, aliás, o João não, o Lucas, ele era preocupado com o cabelo que ele tinha. Ele era muito preocupado com o cabelo que ele tinha. Então, essa preocupação chegou ao ponto de o irmão dizer isso para ele, né? De dizer que isso não é importante você ficar preocupado, não. Aí os dois, olha. O que acontece que o Lucas nasceu antes, né? Só que sempre cuidava do irmão, certo? João sempre defendia ele dos colegas no caminho da escola, né? Comprava sorvete para o irmão e o sorvete do sabor que eles gostavam, né? Então era muito habilidoso, João era muito habilidoso, era mais que habilidoso do que Lucas, até porque ele aprendia as coisas mais rápido do que Lucas. Não quer dizer que o Lucas não tivesse habilidade. Preste atenção na história, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, ó, Lucas teve que ir sozinho para a escola porque João estava doente e ele voltou chorando para casa e todo sujo. Por quê? Porque alguém gritou para ele, alguém lá na escola, as pessoas da escola, que o cabelo dele era feio, que era enrolado, certo? O cabelo enrolado e ainda por cima, além de ser chamado de enrolado, era feio. Bom, sem enrolado não tá vendo nada demais em chamar o cabelo de enrolado. Mas dizer que o cabelo dele, porque enrolado é feio, aí é ridículo. É cruel, né? Não é só ridículo, não, é cruel, certo? Então é o primeiro detalhe.
E aí nós temos o seguinte, ó. A mãe dele foi cuidar dele, foi mostrar pra ele. E aí, gente, me diga uma coisa, apareceu mais personagem aí, que foram os colegas da escola. E os colegas da escola estavam sendo positivos com o Lucas? Não, né? Por que não estavam sendo positivos? Porque eles estavam reclamando de uma coisa que ele já sentia dificuldade de aceitar, que era o próprio cabelo. Então, como ele já, os colegas da escola já estavam fazendo parte da vida dele, e ao invés de agregar valores, apenas destruiu esses valores que ele tinha, esses personagens, que eram os colegas dele, passam a ser os personagens que a gente vai chamar de personagem antagonista. Por que antagonista? Porque eles tratam de maneira negativa o que acontece dentro da história, tá bom? Protagonista, quem seria o protagonista? Os dois irmãos, e a mãe e o avô. Por que seriam protagonistas? Porque eles têm o lado positivo da história, eles sempre procuram resolver os problemas, resolver a situação. Então, quando tem alguém que resolve a situação, eu estou chamando de protagonista. Esse é protagonista, tá certo? Tá me entendendo? É bem assim. Bom, quando o João estava melhor, que foi para a escola, né, que o irmão tinha ido sozinho para a escola, todos acharam o cabelo do Lucas muito bonito, certo? Por quê? Porque o Lucas foi para a escola com o cabelo cheio de penteados, um penteado diferente. E quando foram vendo aquilo lá, né, eles começaram a ficar querendo ter o cabelo, ter possibilidade de fazer a mesma coisa com o seu próprio cabelo, o mesmo que o Lucas tinha feito. Porque a mãe do Lucas, não sei se vocês recordam, ó, ela fez, olha aqui, ó, aqui vai dizendo sobre isso, certo? Ela fez isso e, claro, ela ajudou o filho a melhorar, né? Entenderam? É isso aí. Então aqui nós vamos ter também mais o que toda a criançada, todos os colegas, deixando de ser antagonista para ser o quê? Protagonista também, agregando valores. Então, quando eles foram buscar valores, porque viram o que estava acontecendo, tá bom? Aí aqui nós temos um pouquinho do autor e temos o do cara, da pessoa que é, fez a ilustração, né? Que foi a Cris Soares, certo? E assim termina a história. Mas nós não temos só a história para a gente ver, a gente também tem o quê? O que é que vocês vão fazer em casa? Nós vamos retomar a obra, Quero Meu Cabelo Assim, e vamos explorar os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa que nós vamos explorar? O protagonista na história. Quem são os protagonistas na história? Você vai colocar aqui o nome do protagonista. Digamos que você coloca aqui o nome do avô ou do Lucas. Quando você colocar o nome do Lucas, você vai dizer como é que ele era, como eram as características dele, física. Ele era grande, pequeno, magrinho, gordinho, você vai colocar aí. E você vai colocar aí de um modo que você saiba usar bem os adjetivos. Como eram as características psicológicas de Lucas? Você coloca aqui de novo o nome de Lucas, tá? E à frente você vai dizer também como é que eram as características psicológicas. Ele se aceitava, ele era resolvido, era um cara bacana, era um cara legal, ele era medroso. O que ele era? Você vai dizer aí nesse elemento que a gente chama de característica psicológica. Quer dizer, se ele está amedrontado, se ele tem se ele é cuidadoso, se ele é talentoso, isso faz parte das características psicológicas, tá bom? Então, eu dei o exemplo do Lucas. Depois a gente vai ver aqui o antagonista da história. Quem eram os antagonistas da história? Você vai colocar aí. Quem você considerou como antagonista? Quem era que atrapalhava a história? Quem era que atrapalhava os personagens da história? Quem era que colocava quem estava ali, a harmonia, quem destruía a harmonia que estava ali dentro da história? Era os pescadores, eram as pessoas que compravam os bichinhos, os vidrinhos feitos pela família do Lucas. Quem eram? Eram os colegas da escola, você vai botar aí. E vai mostrar também como eram as características físicas e como eram as características psicológicas. Tá bom? Do mesmo jeito que eu elenquei para vocês também. Aqui nós vamos encontrar onde como é que chama? Onde a história se passa. Como é esse ambiente? Eu acho que eu comecei a contar para vocês onde era o ambiente que a história se passava. Né? Ela começa em tal lugar, depois eles se mudam, tem um porquê que eles se mudam, aí vocês vão colocar aí. Aí vão colocar de onde eles estavam, para onde eles foram, qual era o percurso que ele fazia quando eles chegaram nessa cidade, né? O que é que eles estavam ali fazendo.
isso tudo ambiente. Por exemplo, se ele saía da casa dele, ia para a escola, ele percorria uma rua, como é que era essa rua? Você vai dizer aí, tá bom? Você vai identificar esses 3 elementos. São 3 elementos só que a gente vai trabalhar aqui. Já tem bastante elemento, tá bom? E aí a gente fecha, né, o nosso trabalho para vocês. Eu vou mandar essa listinha aí para vocês desse jeito, para vocês entenderem e fazer um bom trabalho, tá bom? Um abração e obrigada.